consegue mais porque já está condicionado, já virou um guinea pig. Guinea pig, aquele ratinho de laboratório. É isso, aquilo no que você se tornou, meu amigo, minha amiga. E você sabe muito bem. Paulo diz, você não sabe? Você não acredita em condicionamento? E ele está dizendo isso aqui 2000 anos antes de Pavlov. Você não acredita em condicionamento, que se você se entrega para a repetição, você fica condicionado a essa prática e depois não consegue interrompê-la. E ele diz, a única coisa boa disso é que ele diz que é tanto para o bem quanto para o mal. Se você se entrega para o pecado, isso vai gerar morte, falência total, crescente em você. Por outro lado, se você se entrega para a obediência à lei da vida, que é amor, e o amor não transgride contra o próximo, o amor não usa o outro, o amor não se aproveita de ninguém, nem de nada. O amor sabe o lugar de si mesmo, como uma menina hoje, que, cumprindo o seu primeiro mês de trabalho como professorinha, iria ganhar R$ 1.200, recebeu um cheque de quase 70 no primeiro mês. Erraram o cálculo, mandaram quase 70. Ela tirou dela e devolveu o resto para a prefeitura. Isso é uma pessoa que não está escravizada ao oba da maldade, como a maioria iria ficar calada. Se a prefeitura vier aqui, eu devolvo. Vou guardar esse dinheiro numa poupança 3 meses. Se ninguém da prefeitura bater na minha porta, é meu. E era isso que a maioria faria. Agora, ela não está condicionada a isso. Ela disse, o treino que eu recebi do meu pai e da minha mãe, por treino, entenda, a educação que eu recebi do meu pai e da minha mãe, não foi essa. Eu fui condicionada a ser honesta. Por isso eu tirei o meu e devolvi o resto imediatamente. Ou não sabeis que aquele a quem vos entregais para a obediência, se for o pecado, você vai ser um servo daquilo que vai produzir crescente morte em você. Ou, se for obediência para a justiça, você vai desenvolver caráter, amor, verdade, bondade, longanimidade. Você vai virar gente, você vai virar um ser humano, e não um mamífero oportunista, um homo sapiens que só sapiens roubar, enganar, mentir, que só sapiens adulterar, promiscuir-se, que só sabem sapiens o caminho que mata, que não desenvolve você. E Paulo diz, é condicionamento para o bem e é condicionamento para a morte. Mas graças a Deus, ele diz, porque outrora escravos do pecado, vocês já viveram um dia nessa roda de hamster do pecado. Contudo, apesar disso, existe um descondicionamento. Você pode ser recondicionado em tudo. A mente toda é absolutamente flexível, plástica, para ser refeita, recondicionada, retreinada. Contudo, esse contudo é o que quebrou. Foi essa decisão de quebrar esse fluxo, essa cadeia, essa corrente que leva à escravidão da morte. Contudo, viestes a obedecer de coração. É aí que faz a diferença. Está nesse obedecer de coração. Não é de fora para dentro, não é imposição. Não é, menino, não, menino, não, garoto, não, garota, não, é de coração, viestes a obedecer de coração.
foi uma escolha, foi uma decisão, foi um convencimento profundo, foi um discernimento de natureza essencial, foi uma escolha pela vida, na dimensão mais profunda do ser. Por isso, Paulo diz: decidistes obedecer de coração à forma de doutrina. E aqui ele não está falando, obviamente, daquilo que você entende como doutrina. Para Paulo, doutrina era o ensino douto, o ensino que vinha não de uma academia, não existia faculdade do evangelho, pós-graduação, não. A doutrina era a prática, como Jesus ensina em João 7,14, onde ele usa essa mesma palavra, doutrina, associando à prática, à obediência do evangelho, do que ele, Jesus, estava ensinando. Imagina se Jesus tinha uma doutrina. A doutrina de Jesus é o evangelho. Não era a sistematização do evangelho, não era nada disso conforme hoje se ensina. Não, era a palavra pura e simples, praticada e obedecida. Isso quebra o condicionamento. Isso quebra o condicionamento. Quando eu me entrego para obedecer de coração ao evangelho que me foi entregue e ao qual eu me entreguei, a que fostes entregues, forma de doutrina que fostes entregue. Porque não é o evangelho vindo de lá para cá. Sou eu agora, além de que o evangelho veio e eclodiu dentro de mim, eu respondi, eu fui daqui para lá, eu fui, eu meti a cara, eu entrei, eu adotei, eu assumi, eu de coração e sinceramente criei. Isso quebra qualquer que seja o fluxo. Sem fé, ninguém quebra nenhum condicionamento. Sem fé, ninguém quebra nenhum condicionamento. O condicionamento do pecado, a gente pode controlar um tempo, uns meses, até alguns controlam alguns anos na base do não pega aqui, não toca ali, não olha para aquilo outro, olha aí. Mas isso dura pouco tempo, tem vida curta, acaba. Quando você fica sozinho, tudo eclode, tudo aparece, tudo vem à tona, tudo se manifesta, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Por isso, só o que quebra esse condicionamento para a morte é essa disposição de entregarmos-nos à obediência de coração ao evangelho ao qual nós fomos entregues. O evangelho nos foi dado para que a nossa resposta seja uma resposta sincera de entrega a ele, sem racionalizações contra, que vão acabar sendo racionalizações idiotas também. Eu vejo que as pessoas elaboram como racionalização para não se entregarem de coração ao evangelho, e quando eu ouço, meu Deus, são só pensamentos idióticos, que não sobrevivem nem à minha inteligência, de tão idióticos que são. Eu esmago todos eles, eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém decide entregar a vida com convicção a algo tão patético? Mas a escolha é de cada um, e ninguém pode fazer nada a respeito, a menos que haja um contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. De coração, eu fui entregue ao Evangelho, me entreguei ao Evangelho, obedeço essa palavra, decidi viver por ela, ela quebra esse ciclo. Ela arrebenta essa rocha. Ela tira a espada de Excalibur, que está presa dentro dessa rocha, e
Agora ela é minha para a liberdade e para o exercício do poder. E uma vez libertados, uma vez livres desse condicionamento, libertados do pecado, que Paulo aqui trata não só como dimensão essencial que nos habita, que ele vai falar sobre isso aqui ainda nesse capítulo 7 mais adiante, mas ele está falando nesse momento daquilo que mantém o nosso pendor essencial para a desobediência, que é o condicionamento, que é o entregarmos-nos à prática de qualquer coisa, seja pensamento. Eu me entrego a um determinado pensamento, ele me condiciona, me limita para sempre. Ou a soma deles me limita. Quando eu decido, pela fé, me entregar ao Evangelho e lutar e quebrar esses condicionamentos, algo novo eclode em mim. Então, uma vez libertados disso, fostes feitos agora servos da justiça, ou seja, gente com capacidade de obedecer o que é bom, o que faz bem, o que edifica, o que traz saúde mental, espiritual, emocional, psicológica. Realiza o Evangelho, a Boa Nova em nós. Aí ele diz, falo como homem, ou seja, como quem, a partir de si próprio, está declarando essas coisas. Porque se tinha um cara condicionado a alguma coisa que ficou anos da vida em estado de condicionamento ininterrupto pela religião, pelo farisaísmo, pelo judaísmo, foi Paulo, que desde criança foi entregue para ser condicionado, para ser o melhor dos melhores naquele âmbito da lei, para ser doutor da lei, ou seja, doutor do medo, doutor da culpa, doutor na angústia, doutor no pânico, doutor no juízo, doutor em tudo que a lei carrega. De modo que Paulo diz depois, agora, uma vez liberto dessa cadeia a qual ele foi entregue, uma vez que ele foi atropelado pela luz do Evangelho na estrada de Damasco, e não foi algo de fora, foi uma explosão dentro, pela fé ele acolheu, abraçou. Ele diz, então fiquei livre de anos e anos de condicionamento e eu sei o que eu estou falando. Falo como homem. E falo por causa da fraqueza da vossa carne. Ou seja, eu conheço a mesma fraqueza. Eu estou falando como igual. Eu sei o que eu estou dizendo, sei como isso opera. Por isso, eu posso ser professor das entranhas desse condicionamento. Porque eu o conheço em mim mesmo. Assim como oferecestes, outra palavra, repetindo o verbo oferecer. Oferecer, já apareceu lá na frente, agora de novo. Assim como oferecestes, é uma questão de deliberação, entrega e oferta. Assim como oferecestes os vossos membros, é uma entrega, é uma oferta. Eu me entrego ao pecado, ao prazer. Eu vou comer. Se passar, eu traço. Se quicar, eu pego. Se ninguém está vendo, é meu. Se não vão perceber, eu realizo o que eu quero. E chega também aquele ponto que tanto faz, se estão vendo ou não estão vendo, o que quer que digam, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre miserável. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, é uma escravidão, o cara não consegue mais sair. Não sair, diz, olha, para mim não, eu fui feito assim, vou viver assim, vou morrer assim, comigo não dá, você é diferente de mim, tudo mentira. Mas não adianta nem discutir com a pessoa quando ela está nesse estado. Porque, de maneira inconsciente, ela acabou oferecendo o ser dela
a totalidade dela. Aqui são os vossos membros, mas chame isso de ser. Chame isso de ser. Ela ofereceu o ser dela para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, no ciclo. Paulo vai descrevendo isso aqui como um condicionamento crescente da maldade para a maldade, do erro para o erro, do engano para o engano, da ilusão para a ilusão. Tanto faz se é maldade explícita ou é aquela maldade que decorre apenas do que é mal. Mesmo que a gente não pratique contra ninguém, mas se você pratica contra você mesmo, você mesma, não interessa. Todo dia você faz um upgrade de maldade para maldade, de maldade para maldade, de maldade para maldade. Só vai ficando mais forte, só vai ficando pior o processo. Assim como vocês vão se entregando de maldade para maldade, desse mesmo modo, assim também, vocês sabem como é se entregar para o que faz mal. Então agora, Paulo diz, entreguem-se agora para o que faz bem. Assim oferecei agora, nessa hora, nesse dia, hoje, façam essa decisão de oferecer os vossos membros, o vosso ser, a totalidade integral do ser, para servir a justiça, para servir o Evangelho. Paulo diz, para servir a santificação, que é uma expressão não entendida por nós hoje, a gente só pensa em ser beato, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com santificação, é saúde segundo Deus, é saúde segundo o Evangelho. Santificação é plenificação de saúde mental, saúde psíquica, saúde comportamental. Ou seja, santificação é o que separa você da morte para a vida, corta você da morte, salva você para a vida. Isso é santificação. Justiça é a prática do amor em todas as relações, respeitando o outro, o lugar dele, o direito dele, a consciência dele. E a santificação é ser separado lucidamente para essa dedicação, para viver assim. Isso é santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, Paulo diz, quando o ciclo estava numa velocidade imensa, quando vocês estavam assim, era impossível falar em qualquer coisa de justiça para vocês. Vocês estavam isentos, no sentido de que esse era um assunto inalcançável para vocês, indisponível a vocês. Mas agora não. Se houve esse contudo, dessa oferta sincera de coração, que parte esse ciclo, introduz a gente nessa dimensão onde a obediência vai crescendo de santificação em santificação, de bondade em bondade, de justiça em justiça, de amor em amor, de verdade em verdade, assim como é para a morte, de maldade em maldade, de mentira em mentira, de equívoco em equívoco, de engano em engano, deliberadamente, num condicionamento que a gente não consegue parar e que se torna tudo na nossa mente. Também o oposto é assim. Eu preciso aprender a me condicionar ao bem, como diz o profeta Jeremias. Porventura conseguireis realizar o bem, estando acostumados. A palavra é essa, acostumados, viciados no hábito, no costume, no condicionamento, acostumados a fazer o mal. Aí Paulo diz, olha, só vai ser possível se o etíope conseguir arrancar a pele preta dele por outra pele,
ou o leopardo conseguir tirar as manchas da sua pele e botar outra pele. Então, vocês vão conseguir fazer o bem estando acostumados, condicionados a fazer o mal. O mal precisa ser descondicionado, quebrado em mim, quebrado. Eu preciso me oferecer com sinceridade, com disposição. É uma decisão. Oferecer-se é decisão. Me oferecer a minha totalidade para quebrar o ciclo que vai de maldade em maldade, de engano em engano, de autojustificação em autojustificação, de autovitimização em autovitimização. Assim como um dia eu me condicionei para o mal assim, Paulo diz, agora assim também, do mesmo modo, oferecei a vossa vida para a justiça, para o amor, para a verdade, para a saúde mental em Deus. Porque quando éreis escravos do pecado, era impossível até falar nesse assunto com vocês. Vocês estavam incapacitados até de ouvir essa palavra. Essa palavra já é para quem tomou consciência do mal que esse condicionamento anterior de vida causou, esse mal, e está disposto, está disposta agora a quebrar esse ciclo, a arrebentar essas cadeias, pela decisão no Evangelho de se condicionar àquilo que é bom, de modo que é um processo, assim como um dia a minha maldade foi crescendo de maldade em maldade, e isso eu conheço muito bem, porque eu me lembro quando eu me entreguei mesmo à prática da maldade muito novo, eu falei, não, eu vou comer todo mundo. Se me provocar, eu vou arrebentar. Eu só entrava para ganhar. Eu era um jogador de futebol, todo mundo dizia que eu era uma coisa, um craque, um ser fenomenal jogando bola. Diziam os meus amigos da antiga, dizem até hoje, Caio, você era um negócio. E eu sabia disso. Eu tinha certeza que onde eu chegava melhor que todo mundo. Era um negócio horrível. Então eu jogava bola com alegria de jogar bola, mas eu adorava também humilhar. Humilhar. Você vai se entregando de maldade a maldade. Eu fiz coisas das quais eu me envergonho profundamente. Todo mundo que eu pude pedir perdão, eu pedi, e a outros que eu não pedi, que até morreram sem que eu tivesse encontrado com eles. Mas eu sei que meu Pai Celeste em Cristo Jesus me lavou de tudo. Mas chega aquele dia em que você libera geral, como diz o ministro do Meio Ambiente, que você abre a porta e deixa passar a boiada. A boiada toda é uma decisão, é se oferecer para maldade de maldade em maldade. Deixa a boiada passar na tua vida. E não adianta nem falar a respeito, porque você não alcança, você está para além disso. Você nem compreende de tão condicionado que você está. Como tem gente aqui que não está me entendendo. E existem pessoas aqui que estão chorando de convicção acerca de como pela primeira vez estão compreendendo o que a Boa Nova diz sobre libertação desse condicionamento antigo, não só aqueles que geram vergonha, mas aqueles que você diz são meus e eu não consigo me ver livre disso, nem quero tentar. Naquele tempo, é a pergunta, que resultados colhestes? É outra pergunta. É a terceira pergunta dessa sequência. Naquele tempo, que resultados colhestes? A primeira pergunta é, eu vou pecar, então não tem consequência? A segunda pergunta é essa de Paulo, não sabeis que se aquele que se entrega para alguma coisa fica escravo daquilo?
A terceira pergunta dessa sequência é: naquele tempo, que resultados colheste? No tempo que vocês se entregaram geral, deixaram passar toda a boiada, como uma amiga minha disse: naquele tempo, Caio, eu estava tão entregue assim à libertinagem que eu não queria saber nem quem tinha lustrado a casca da barata. Se passasse na frente, eu comia, eu lambia, eu pegava. De tão promíscua que eu estava. Eu achei interessante essa expressão. Não queria saber nem quem tinha lustrado a casca da barata. Não estava nem aí mesmo. Naquele tempo, nesse tempo, quando o estado mental é esse, que resultado colheste dessa entrega ao devaneio absoluto, ou essa entrega ao condicionamento, seja ele de que natureza seja? Que resultado você colheu? Você só fica pior. Essa coisa só vai daqui para um patamar maior, ou, como é algo negativo, só vai para patamares inferiores, até que você acorda no tártaros do condicionamento, no abismo mais profundo do condicionamento. E não consegue sair daí. Olha só, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, somente as coisas de que agora vos envergonhais, ou somente as coisas que agora vos limitam, somente as coisas que agora tornaram-se cadeias inquebráveis, somente as coisas que agora diminuem, atrofiam o seu ser, enfraquecem a sua vida. Foi muito tempo de condicionamento. Não fique com pena de você, não se auto-vitime, senão você não sai dessa. Para ver esse contudo libertador, para você se entregar sinceramente ao Evangelho, que vai quebrar o ciclo condicionante e vai introduzir você agora no condicionamento para a justiça, no condicionamento para a vida, no condicionamento para a liberdade. Para ver isso, deixa eu dizer a você, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, não tenha pena de você. Não diga coitadinha de mim, coitadinho de mim. Não, do pai que eu tive, da mãe que eu tive, dos irmãos perversos que eu tive, da minha cultura familiar. Não entre nessa. Não entre nessa, entendeu? Senão você não vai sair nunca dessa aí. E tem muita gente com muita auto-vitimização, com muita pena de si mesmo. Esses não quebram condicionamento nenhum. A gente só quebra quando para de se auto-vitimar e pega qualquer que seja a vontade de liberdade e oferece a Deus. E aí você vai ver um canivete pequenininho crescer e se tornar numa espada. Você oferece a Deus um canivetinho desse aqui. Nada. Mas é teu, é a única coisa que você tem. Senhor, eu te ofereço. E aí você vai ver que quanto mais você oferecer, de oferta em oferta, o seu canivetinho vai se transformar numa espada poderosa, maravilhosa, grotescamente forte. Mas você tem que começar das primeiras ofertas, assim como no pecado a gente começa com os primeiros e vai progredindo de maldade em maldade. Para a bondade, para a liberdade, é a mesma coisa. Naquele tempo, que resultados colhestes? Qual foi? Qual foi o lucro daquele estilo de vida que vocês viveram, se não escravidão, condicionamento, vício, coisas que você até já batizou de meu ser. Você não tem nenhuma vontade mais, nenhum desejo de vencer o que te mata. Aí você se tornou sócio da morte e disse: eu vou viver assim, vou morrer assim, sempre, Gabriela, eu nasci assim. Tem gente que diz até que
a maldade estava neles de nascença, ou a vontade de roubar, a vontade de enganar, a vontade de se promiscuir. Cara, inventa outra. Inventa outro. O teu cérebro não é de pedra, ele é maleável, ele é altamente mutável, condicionável, ele faz novas sinapses. Por mais difícil que seja, a gente pode conseguir ficar livre de qualquer condicionamento, de qualquer vício. Eu falo como homem, falo a partir de mim mesmo. Tudo é possível ao que crê. Mas naquele tempo, qual foi o benefício? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, diz Paulo. Agora, porém, de outro modo, não mais daquele modo, mas agora, hoje, já enquanto você me ouve, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, para a saúde plena, mental, psicológica, espiritual. Vocês serão separados do que mata e, por fim, herdarão a vida eterna, porque o salário do pecado, o pecado paga, o salário dele, o que o pecado recebe por ser pecado, por se entregar a si mesmo, é a morte. Esse é o salário. O que eu vou receber? Me entregando a todas essas formas de aprisionamento, de desumanização, de condicionamento. A resposta é a morte. Pecado, amartia, é desvio. Então a gente está falando daquilo que tira você do alinhamento, tira você da harmonia com a vida que Deus chama vida. Pecado é esse estado de desarmonia, o que arranca você para fora desse caminho de vida, que é estreito, mas é vida. Quem anda por ele entra na vida. Quem anda por ele entra na vida. Agora, libertados do pecado, quem quis assumir de coração aquele contudo maravilhoso, contudo, agora que ofereceste sinceramente, quando começa a operar essa nova frente, Paulo diz, transformados em servos de Deus, agora vocês têm o fruto, a manifestação da vida de vocês, as expressões da vida de vocês serão todas expressões de vida, de graça, de liberdade. Vocês vão crescer se entregarem a isso para vencerem o medo, o pânico, a angústia, o terror. Mas tem que haver esse consentimento que o nosso estilo de vida anterior só produzia escravidão. O que se nos está sendo oferecido é o que pode nos libertar para a vida, para a saúde plena, para a liberdade, que Paulo chama de santificação, esse caminho puro, livre, cheio de luz, de graça e de beleza em Cristo Jesus. Está me entendendo? Eu não vou poder prosseguir porque o tempo já esgotou e eu teria aqui mais 2 perguntas a responder. Eu vou deixar marcado, hoje é o último dia da semana, infelizmente, para que quando a gente volte na terça-feira, o Braulio me lembre de onde eu estava e eu prossiga, tá bom? O Braulio me lembre de onde eu estava e eu prossiga com você. Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra desta manhã. Agradeço por todos aqueles que a ouviram, que a acolheram com essa sincera disposição de quebrarem vícios antigos, às vezes de uma vida toda de condicionamento, elos de escravidão,
de patamares escravizantes, são verdadeiros degraus na direção do abismo. Ajuda-nos a fazermos um caminho ascendente, em obediência ao Evangelho, em coragem e em fé, em decisão sincera, na oferta sincera do nosso ser, andando de degrau em degrau, hoje um passo, amanhã outro, depois outro, até que quando virmos estaremos em lugares impensáveis anteriormente, porque durante a escravidão ao pecado, a vida no Evangelho é inconcebível. Durante a escravidão, nos condicionamentos do animal, do mamífero predador, o Evangelho se nos afigura inviável no que promete, no que oferece. Se não houver esse contudo, que nos coloca agora, sem autovitimização, na certeza profunda de que tudo pode ser quebrado e tudo pode se transformar num caminho de ascensão em Cristo, de libertação, de santificação, na luz, na liberdade, na saúde mental, emocional, sentimental, espiritual, psicológica, em pacificação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a tomarmos posse disso e a iniciarmos isto agora. Agora. Porque essa é uma oferta para agora, não para algum dia, para agora. E o grande problema da maioria é esse, a procrastinação. Aplaudem, concordam, até choram, mas deixam para depois. E o caminho disso é agora. São decisões que se renovam no agora. O que faz a explosão do poder acontecer é a escolha agora. Por favor, faz explodir em nós esse agora que quebra cadeias e que põe a nossa cara na direção da luz. É o que eu te imploro por todos nós, em nome de Jesus. Amém.